Você que trouxe a sua Bíblia. Bispo, onde fica o livro de Jó? Se você encontrar o livro de Salmos, volta um pouquinho, fica antes de Salmos, juntinho aí de Salmos, pertinho de Salmos. Volta um pouquinho e você vai encontrar o livro de Jó. Hoje nós estamos no encerramento da campanha Valores Inegociáveis. E eu quero compartilhar sobre um valor que é inegociável. Nós, durante essa campanha, vimos alguns valores que são inegociáveis. E hoje eu quero trazer um valor que é inegociável, que você não pode negociar, que não há negociação de maneira alguma. Nós vimos aqui sobre o valor da alma. A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma não tem valor. Então não tem no valor no sentido de negociar, não tem negociação. Então nós temos aprendido no decorrer dessa campanha que existem valores que são inegociáveis. O tempo com Deus é um valor inegociável, não se negocia o tempo com Deus. A Bíblia diz que quando você entrar na presença do rei, não tenha pressa de sair da presença dele. Então, se você não pode ter pressa em sair da presença do rei, quanto menos de Deus. Se eu não posso ter pressa de sair da presença do homem que governa, eu também não posso ter pressa de sair da presença daquele que é o governador de todas as coisas. E quantas as pessoas, elas dedicam a Deus um tempo com pressa, e com Deus tem que ser o melhor, amém? Jó capítulo 2, quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também vou morar no céu. Jó 2, todos acharam? Vamos ler o verso 3 a seguir. Jó capítulo 2, o verso 3, diz assim a palavra de Deus: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua o quê? Vida. Versículo 5: estende, pois, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Foi o que disse Satanás. Disse o Senhor, verso 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe o quê? A vida. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. Ministra o meu coração, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Querido, se tem um lugar que você tem liberdade para dar glória a Deus, aonde? Na igreja, em qualquer lugar. Você sabia que tem um homem que morreu porque não deu glória a Deus? Sabe como é que é o nome dele? Herodes. Mesmo sendo ímpio, a Bíblia diz que quando ele fez um discurso, o povo aclamou a ele, dizendo: esse homem é um Deus. E aí ele não deu glória a Deus. E a Bíblia diz que na mesma hora o anjo feriu Herodes e ele foi comido de verme. Por quê? A Bíblia diz: porque ele não deu glória a Deus. Irmão, se Deus ficou contrariado por um homem que era ímpio e não deu glória a ele, imagine a gente que vem no culto louvar o Senhor, bendizer o Senhor e não dar glória a Deus. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus, amém? Então não tenha vergonha. Se você sentir no seu coração, se a palavra falar com você, dê glória a Deus, glorifique o nome dele, porque é ele falando com você através da sua palavra. Olha aqui para mim. O Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração essa semana, para essa campanha Valores Inegociáveis. Orando a Deus, eu disse: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu ministre no encerramento dessa campanha? E o Senhor falou algo muito forte ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Lendo o livro de Jó, nós vemos a história maravilhosa, linda, e uma história sofrida, que é a história de Jó.
E eu olho para a história de Jó e eu oro a Deus para que eu possa ser um homem ou parecido ou semelhante a Jó. Porque o que eu acho interessante na história de Jó, sabe o que é? É que eu vejo na narrativa a Bíblia dizendo que Jó era um homem íntegro, fiel e temente a Deus. Mas o que me chama a atenção na história de Jó, e eu creio que também chama a sua atenção, é que na história de Jó nós vemos Deus pregando para o diabo. E pregando para o diabo de quem? De Jó, meu irmão. Isso é lindo demais. Porque pregar de Deus é fácil, sim ou não? Deus é amor, alguém duvida disso? Deus é bom, alguém duvida disso? Deus é fiel, ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Então é lindo ver Deus pregando de Jó para o diabo. Já imaginou? Será que Deus pode pregar de você para o diabo? Você viu o meu servo Vanderlust? Será que Deus pode pregar de você? Será que Deus tem autoridade para poder? Rapaz, você está garantindo então? Imagine aí Deus pregando de você para o diabo. Deus falando para o diabo, você viu? E Deus dizendo as características de Jó para o diabo: homem íntegro, fiel, temente a Deus. Aí o que o diabo diz? Jó só te serve porque tu prospera Jó. Jó só te serve porque tu abençoa Jó. E aí então há uma negociação. A vida, ela existe constantemente em negociação. Então houve uma negociação no céu. Por quê? Satanás estava dizendo para Deus que a adoração de Jó a Deus, que a fidelidade de Jó a Deus, que a integridade de Jó a Deus era comprada, que Jó só adorava a Deus porque Deus abençoava Jó. Jó só adorava a Deus porque Deus dava as coisas a Jó. Mas no momento que Deus tirasse tudo aquilo que Ele deu a Jó, a Bíblia mostra que Satanás disse: Ele vai blasfemar na tua cara. Olha a negociação, tira o que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. E a Bíblia diz que Deus permite o diabo tirar aquilo que Jó tinha. E o livro de Jó é um livro interessante porque, eu já falei aqui, o livro de Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito não foi Gênesis. Gênesis está como o primeiro livro da Bíblia na questão da ordem aí. Mas o primeiro livro da Bíblia escrito foi o livro de Jó. E na época de Jó, não se conhecia o diabo. Na época de Jó, não se tinha uma noção que existia o mal na pessoa de Satanás. Na época de Jó, só se conhecia a Deus. Por isso que quando o diabo rouba tudo que Jó tinha, por isso que quando o diabo mata os 10 filhos de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó diz assim: Deus me deu, Deus, mas foi Deus que tomou? Foi Deus? Não, não foi Deus. Quem foi? Foi o diabo. Mas Jó não tinha o conhecimento, porque na época de Jó, eles só conheciam a Deus. Ele não conhecia o mal na parte de Lúcifer, de Satanás e os seus demônios. Então ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Só que Satanás rouba tudo de Jó. E ele disse assim: se Jó ficar pobre, se Jó perdeu seus 10 filhos, morreu tudo num dia, Jó ficou pobre num dia, Jó, num dia ele perdeu toda a riqueza, ele era o homem mais rico que tinha naquela época. E a Bíblia vai dizer que nesse mesmo dia, Jó disse assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou contra Deus. Satanás disse na negociação que se Jó ficasse pobre, ele blasfemava contra Deus. E quantas pessoas o diabo está dizendo: se passar um probleminha aí, Deus, sai da igreja. Se ficar pobre, sai da igreja. Tem pessoas que é assim. Qualquer coisa, tem gente que quer colocar, entre aspas, tem pessoa que fala assim: eu colocar Deus contra a parede. Porque se o Senhor não me fizer isso, eu paro de te servir. Irmão, quem é que perde? Você acha que é Deus ou é você? Se você desistir de servir a Deus, Deus não perde, quem perde somos nós. Mas na nossa chateação, muitas vezes a gente quer as coisas, e muitas vezes não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. E a Bíblia vai nos mostrar que pela segunda vez, Satanás já perdeu na primeira negociação. Na segunda vez, Deus aparece. A Bíblia diz que Satanás aparece diante de Deus, e Deus torna a repetir a mesma pregação.
a segunda vez a mesma pregação. Observasse meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus. Pela segunda vez Deus está pregando de Jó para o diabo. Aí o diabo diz assim, ele dá a cartada dele final. Ele diz: pele por pele, osso por osso, dará o homem pela sua vida. Pela sua vida, pele por pele, tudo quanto tem, o homem dará pela sua vida. E Deus disse assim para Satanás: então vai, toca nele, só poupa a sua vida. Satanás teve a permissão para colocar doenças em Jó, colocar enfermidades, mas ele não tinha o poder de tocar na vida de Jó. Existe algo que é inegociável, existe algo que Deus não negocia, que é a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus não negocia a sua vida com o diabo. Deus pode negociar a prosperidade. Deus pode negociar para provar para o diabo que você é um homem de Deus. A sua saúde, pode haver negociação como houve na vida de Jó. Mas Deus nunca vai negociar a nossa vida com o diabo. O diabo nunca vai poder tocar na nossa vida se Deus não permitir. Ouça, querido, a vida, ela é um dom de Deus. A vida, ela é o quê? É um dom de Deus. É um presente que Deus nos deu. E não existe vida na prostituição. Não existe vida no dinheiro. Não existe vida na droga. Não existe vida em nenhum outro lugar que não seja Deus. Porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a própria vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único lugar que você vai encontrar vida, e a sua vida vai fazer sentido, a sua vida vai ter razão de ser vivida, é na presença de Deus. Só na presença de Deus que a vida tem razão de ser vivida. Somente na presença daquele que nos deu a vida. Porque Deus deu a vida a nós. O maior presente que nós temos é a nossa vida. Você acha que o maior presente que Deus pode te dar é um carro? É uma casa? É uma moto? É muito dinheiro? Não. O bem mais precioso que Ele te deu é a vida. A vida que você tem é valiosa. A vida que você tem é preciosa. E a Bíblia vai mostrar que Deus, então, quando criou o homem e permitiu a mulher gerar vida, e profetizou sobre a mulher, que do fruto dela, que do ventre da mulher, viria Jesus Cristo, que iria pisar a cabeça do diabo, que iria esmagar a serpente, que iria trazer redenção sobre a raça humana, que iria vir do ventre da mulher. Nós vamos ver na história, que as mulheres, ela tem um cronograma, ela tem um tempo para dar à luz. Para uma criança nascer, normalmente, a mulher precisa de quantos meses? 9 meses. Ah, mas tem gente que nasceu de 6, mas nasce prematuro, é ou não é? Quando nasce fora do tempo tem algumas complicações. O normal para a criança nascer é quantos meses? 9. No 9º mês, vem para fora, meu irmão. Querendo ou não, vem as dores, vem as contrações. É do próprio organismo. E é todas as mulheres assim, sim ou não? É toda, de tantas, olha para você ver a perfeição de Deus. Nós somos tão diferentes, as mulheres são tão diferentes umas das outras, mas na hora de dar a luz, é o mesmo período que Deus estabelece. Não tem como a criança nascer com 10, com 11, com 12, com 1 ano e meio, não, é 9 meses, é o tempo que Deus preparou para que houvesse o nascimento. Então o número 9 fala de quê? De nascimento. Agora, eu estudando, pesquisando, você sabia que o mês de setembro, que é o mês quanto? O mês 9, é um dos meses que tem um alto índice de suicídio. É tanto que eles escolheram o mês de setembro como Setembro Amarelo, que é o setembro combate ao suicídio. Então, no mês de número 9, representando aqui um número simbólico, o número 9, que é o tempo que a mulher tem para poder dar à luz, 9 meses. Então nós vemos que no 9º mês do ano, há uma investida do diabo pesado, para que as pessoas tirem a sua própria vida. Há uma investida pesada do inferno, porque o diabo trabalha contra tudo aquilo que é o projeto de Deus.
A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Eu não estou dizendo que é só no mês de setembro que acontece suicídio, não. Mas é um mês que tem um alto índice, no início da primavera, nesse período da primavera, tem um alto índice de suicídio, e a seguir, há um alto índice de suicídio. E o que é o suicídio, bispo? Porque a pessoa que quer tirar a vida, ela não quer morrer. A realidade é essa. Toda pessoa que quer tirar a vida, ela não quer morrer. Ela só quer resolver um problema, ela só quer resolver uma situação. E normalmente, a investida do diabo é para que essa pessoa tire a sua vida, e tirando a sua vida, ela vai resolver o seu problema. Como se tirar a vida da pessoa, ela vai ser feliz para sempre. E isso é engano de Satanás. Olha aqui para mim. Até o próprio Jesus foi tentado em tirar a sua própria vida. Você sabia disso? Porque você pode dizer, graças a Deus comigo isso nunca passou, graças a Deus. Mas o diabo investe pesado. Porque toda vez que o diabo não consegue tocar em alguém, toda vez que o diabo não consegue tocar em você, ele vai fazer com que você se auto-sabote. Toda vez que o diabo não consegue tocar em mim, ele vai criar um plano de auto-sabotagem, para que eu auto-sabote, para que eu comece a ver a vida com os olhos negativos, para que eu comece a perder a graça da vida, de tanto problema, de tanto sofrimento. Já que ele não pode tocar na minha vida, ele inverte pesado, para que a gente se auto-sabote. Como? Tirando a nossa própria vida. O diabo podia tocar na vida de Jó, sim ou não? Não. Deus disse, você pode tocar em tudo, pode tocar no filho, pode tocar em tudo que Jó tem, mas só não toca onde? Na vida de Jó. Ouça, irmão, muitas vezes o diabo toca na finança, pode tocar em algumas coisas que a gente tem, mas se tem uma coisa que ele não pode tocar, que Deus não permitiu na vida de Jó, e muitas vezes também na nossa vida, Deus não permite tocar na nossa vida, porque Deus não negocia a nossa vida com o diabo, amém? Deus não negocia a sua vida com o diabo. E a Bíblia vai mostrar que Jó passou tudo que ele passou, mas em nenhum momento ele pensou em tirar a sua vida. A mulher dele sim. A mulher dele disse assim, tu ainda temes a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela estava mandando Jó fazer o quê? Se suicidar, tirar a própria vida. Mas era ela, irmãos? Não era, ali tinha influência maligna. Porque quem é que queria tirar a vida de Jó? Quem é que queria sabotar Jó? Era o próprio diabo. Só que diante de tudo que Jó passou, eu vou ver na palavra de Deus o próprio Jó adorando a Deus. Jó dizendo, nu eu vim, nu eu vou voltar. Sabe o que é isso, irmão? Desapego das coisas materiais. Jó disse assim, eu não tenho nada, eu vim sem nada e não vou levar. Então por mim, tanto faz como. Mas tem gente que se roubar o carro dela, ou ela perdeu alguma coisa, ou tirar minha vida. Meu Deus, você veio sem carro, veio sem moto, veio, e você está pensando que não vai levar, não vai levar. Ah, mas eu estou doente, mas eu estou sofrendo. Eu pergunto, tem sofrimento maior do que Jó passou? Tem sofrimento que Jó passou, perder 10 filhos, ficar pobre, ficar doente, sem saber, sem motivo, assim, humanamente falando, sem justificativas plausíveis, assim, humanamente falando. Jó passou por uma tribulação, por uma provação, mas em nenhum momento Jó quis tirar a sua própria vida. Até quando alguém disse assim, Jó, tira a sua vida, Jó, é melhor, você está sofrendo muito. Jó disse para a mulher dele, você fala como uma, você está doida? Morrer você não quer, mas que eu morra você quer, né? A mulher dele queria que ele morresse. Ela se matar não queria, mas queria que Jó tirasse a própria vida dela. É assim, irmãos. Tem muita gente aí na internet, ela não quer morrer não, mas ela fica botando vídeo para você querer tirar a sua própria vida. Ela fica botando vídeo para você querer se matar. E você precisa vigiar. Por quê? Porque isso é uma autossabotagem do diabo. Isso é um trabalhar do diabo. Porque se tem uma área que o diabo muitas vezes não consegue tocar, é na nossa vida. E Jó vai nos ensinar muito para a gente combater esse espírito de suicídio, que muitas vezes está mesmo dentro das igrejas, muitas vezes está nos altares, muitas vezes está nos lares cristãos. A gente menos imagina estar lá. Você diz, meu Deus, fulano estava na igreja querendo tirar a sua própria vida. Sim, porque existe uma investida do diabo contra a vida dessa pessoa, e nós precisamos lutar contra isso. Quando o diabo disse assim para Jesus,
pula daqui, e Deus vai dar ordem aos seus anjos. Jesus disse: não, não tentarás o Senhor teu Deus. Você precisa entender que a vida é frágil. Diga comigo, diga: a vida é frágil. É frágil, meu irmão. O diabo pode dizer: se corta, entra na frente da carreta. A sua vida é frágil. Quando ele mandou Jesus pular, Jesus disse: não, não tentarás o Senhor teu Deus. A vida é frágil. A vida é um dom de Deus, mas acima de tudo, a sua vida é valiosa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: a minha vida é valiosa, porque foi comprada com o sangue de Jesus. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que você não tire a sua vida. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, para dar a vida por nós. Jesus não se suicidou, Ele deu a sua vida por amor de mim, por amor de você, para que nós viéssemos ser reconciliados com Deus, amém? Ouça, querido, não deixe o diabo tentar te sabotar, não deixe o diabo fazer você enxergar a vida de uma maneira que você perda a razão de viver. Você só vai encontrar razão de viver em Cristo Jesus. Quando o seu alvo for Cristo, você não vai querer desistir da vida. Quando você estiver olhando para o autor e consumador da vida, você jamais vai querer tirar a sua própria vida. Você vai combater o diabo, você vai combater o inferno. Deus é especialista em fazer sonho virar realidade. Diga comigo, diga: Deus é especialista em fazer sonho virar realidade. Diga: o meu sonho vai se tornar realidade. E o diabo, ouça, o diabo, ele é especialista em fazer um sonho virar o quê? Pesadelo. O sonho de Jó era prosperar, prosperou. O sonho de Jó era ter filhos. Jó tinha filhos, era um homem saudável. Mas da noite para o dia, o sonho de Jó se tornou um pesadelo. Só que você precisa entender que a sua vida, ela passa por momentos de fase. O que Jó passou parecia o fim. Talvez o que você está passando, essa crise que você está passando, essa dificuldade que você está passando, parece o fim, mas não é o fim, porque só Deus é que coloca o ponto final na nossa história, amém? Não é o diabo, não é a dívida, não é a crise, não é a doença, não é a enfermidade que vai colocar um ponto final na sua história. Nada disso pode colocar um ponto final na nossa história. Não foi a dificuldade, não foi a crise, não foi o momento de sofrimento que Jó estava passando que colocou um ponto final na vida dele. Era difícil, era difícil. A morte parecia ser melhor, parecia, mas não era. Por quê? Porque o que Deus tinha para Jó era muito melhor. Deixa eu dizer para você, o que Deus tem para você é muito melhor. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para mim e para você, amém? Deus vai te surpreender ainda esse ano. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quando Jó pensou que era o fim, Deus restituiu a sorte de Jó e deu a Jó em dobro tudo que ele tinha antes, amém? Deus vai restituir a tua sorte, querido. Deus vai restituir o teu ministério. Deus vai restituir o teu chamado. Deus vai restituir a tua casa. Deus vai restituir a tua saúde. Deus vai restituir a tua vida financeira. Ei, Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Deus vai mudar a tua história. O que parece o fim não é o fim. É só um momento que Deus está te trabalhando, querido. Até algumas coisas na vida da gente que você diz: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Tudo isso é Deus te provando. Tudo isso é Deus provando a sua fé. Tudo isso é Deus trabalhando para que você encontre o propósito na vida dele. Quando José, olha a história de José. Talvez a história de José é parecida com a sua. Estava bem bom na casa do pai, mas daqui a pouco veio a perseguição, daqui a pouco vem a inveja, e daqui a pouco é vendido, daqui a pouco vai para a casa de Potifar, daqui a pouco é caluniado, daqui a pouco vai para a prisão. Mas da prisão não era o fim. Deus leva José para ser governador do Egito, amém? Olha o caminho que Deus muitas vezes nos leva. É um caminho estreito, é um caminho difícil, e a vontade que der é de desistir, a vontade que der é de parar, a vontade que der é de chutar o balde. Mas não chute o balde, porque tem recompensa para você, amém? Depois de uma coroa de espinho, Jesus experimentou uma coroa de glória, amém?
Existe um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Se você permanecer firme na prova, se você permanecer firme na luta, se você permanecer firme na dificuldade, louvando e adorando o nome do Senhor, Deus vai mudar a sua história, como mudou a história de Jó, amém? Não negocie a sua vida. Não saia da presença daquele que te deu a vida, porque a vida só tem sentido quando é vivida na presença de Deus, querido. Não tire a sua vida, não dê cabo da sua vida, porque a morte, se você tirar a sua própria vida, a sua alma está condenada para todo sempre. Por que, bispo, que o senhor diz isso? Porque só Deus é que pode tirar a vida. Se Deus não permitiu nem o diabo tirar a vida de Jó, por que Deus vai permitir você? Se Deus não permitiu nem o diabo tocar na vida de Jó, quem é você para querer tocar na sua vida? Se Deus não deixa nem o diabo tocar em você, quem é você ou quem é eu para querer tirar a minha vida? Deus não deixa o diabo tocar na minha vida, e por que eu vou tirar a minha vida? Não vou cair na conversa do diabo. Você não vai cair na conversa do diabo. O diabo não vai te sabotar, o diabo não vai te enganar, porque Deus vai fazer coisa grande na sua vida, em nome de Jesus, amém? Diga comigo, diga: se nem o diabo pôde tocar na vida de Jó, e nem vai tocar na minha, diga: nem eu vou tirar a minha vida. Não tire a sua vida, meu irmão. Não tire a sua vida, porque a vida é algo que Deus não negocia. Ele deu o filho dele, o bem mais precioso que ele tinha, por causa da minha e da sua vida. Ele deu o que ele tinha mais precioso, e você precisa valorizar a sua vida. Você precisa se valorizar. Para de ficar se lamentando, para de ficar reclamando da vida, para de ficar dizendo que a vida não tem graça. Ah, mas é tanta luta, bispo, é tanto problema, Glória a Deus pelos problemas, glória a Deus por essa vida, porque tem gente que queria até era no seu lugar, tinha gente que queria até era no problema que você está, tem gente que queria até era na dificuldade que você está, porque está muito pior do que você, e você talvez está numa situação bem melhor reclamando. Irmão, dá glória a Deus pela sua vida, irmão. Dá glória a Deus, meu Deus, glória a Deus pela minha vida. Glória, mas eu estou na dívida, eu estou na dificuldade. Isso é só uma fase, isso é só uma fase, isso é só um momento. Para que um homem mais endividado do que Jó, que quebrou ou não quebrou? E o pior, que quebrou, ainda ficou doente, irmão. Aí é duro. Mas Deus restituiu a sorte de Jó e vai restituir a tua sorte, amém? Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Esse mês 9, mês de setembro, vai ser um mês de nascimentos, de muitos nascimentos. Deus está trazendo esperança para o teu coração. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por sorte ele se levantará. Jó disse: ainda que o tronco de árvore venha morrer, mas ao cheiro das águas brotará. Eu quero dizer para você que nesse mês de setembro, Deus vai fazer muita coisa na sua vida, voltar a ter vida, muita coisa que estava morto, muitos sonhos, muitos projetos, Deus vai fazer ressuscitar em nome de Jesus, amém? Só que Deus quer que você entenda: você é importante, você é valioso. Por que Deus permitiu a doença? Por que Deus permitiu a dificuldade? Para provar para o diabo que Jó era um homem íntegro, para provar para o diabo que Jó era um homem temente, para provar para o diabo que Jó era um servo de Deus, para provar para o diabo que a alma de Jó, que a vida de Jó não tinha preço. Por isso que Deus não negociou a vida de Jó e nem vai negociar a nossa, amém? Porque Ele já comprou na cruz do Calvário, e Ele não vende a tua vida mais por nada. Ele já te comprou na cruz do Calvário, e Ele não vende, não troca você e nem abre mão da sua vida, amém? Então não tem capeta, não tem diabo que vai tirar você da presença de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você é importante, diga amém por isso. Você é valioso, diga amém por isso. Fica de pé que eu quero orar por você. Quero convidar, cadê? Venha Onange e Thaís aqui, para nos ajudar. Irmão, bispo, mas essa mensagem é para todos nós, irmão. Porque na hora da luta, a gente, na hora das coisas, das dificuldades, a gente pensa assim: puxa, que graça tem viver? Tem graça. Eu quero dizer para você que você é importante, você é especial.
Deus não abre mão da sua vida, amém? A sua vida é um valor inegociável. Você não faz ideia do que você vai viver esse ano ainda. Você vai viver coisas grandes. O que você está passando é só um momento. Parece que a morte é o fim. Imagine Jó, se ele morresse, chegasse lá no céu e descobrisse que Deus ia dar ele tudo em dobro. Imagina aí, se Jó, tá bom, alguém me mata, eu não vou morrer não, me mata. Aí Jó morre. Ainda bem que eu morri, não cansei de doença, Aí quando chega lá no céu, Deus diz assim para Jó: Jó, olha o que eu tinha para você, tudo em dobro. Olha o que eu tinha para você, mais 10 filhos, Jó. Aqui no céu não tem mais casamento, aqui não tem como fazer filho não, Jó. Lá tinha. Olha, Jó, o tanto de riqueza que eu tinha para você. Sabe, existe um momento que parece que a gente quer largar tudo, mas não retroceda. Não pare, não desista, avança, continue, porque Deus vai te honrar, amém? Feche os teus olhos neste momento. O Senhor quer que você entenda que você tem um valor. Por que você é valioso? Porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. A presença do Espírito Santo está dentro de você. Ele te comprou. Você carrega algo valioso. Você carrega algo especial, que se chama a presença do próprio Deus. O próprio Deus está aí dentro de você. Deus está dentro de nós, querido. Você consegue entender? Deus está aí dentro de você, dentro de nós. Ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. A presença do Espírito Santo está dentro de nós. E Ele te trouxe aqui para dizer: valorize a sua vida. Valorize a sua vida, porque eu comprei com o precioso sangue do meu filho. Valorize a sua vida, porque foi caro, porque eu paguei um alto preço. Valorize a sua vida, porque é um presente que eu estou te dando. Valorize a sua vida, porque ela é curta, ela é breve, ela é passageira. É como a brisa que aparece e logo desaparece. A sua vida é passageira, então aproveita a sua vida. Para de reclamar, para de ficar ansioso, para de ficar preocupado, para de ficar preso no passado. Viva hoje, se alegre, aproveite a vida na presença de Deus o máximo, porque você é importante, você tem um valor sem igual. Você tem valor. Deus não te mede pelas suas riquezas, Deus não te mede pelo seu conhecimento, Deus não te mede pelo cargo na igreja, não. Você é importante para Deus, você é especial para Deus. Não importa o que você está passando, não importa a luta que você está passando, você é importante para Deus. Quando Jó ficou pobre, quando Jó ficou doente, quando Jó ficou sozinho, ainda assim Jó tinha o mesmo valor diante de Deus. E Deus não abriu mão de Jó, e Deus mudou a história de Jó, e assim vai mudar a sua história. Feche os teus olhos, se renda a Deus e diga para Deus que você quer viver na presença dEle. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você.
move em você. Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você. Oh Deus, o Senhor não abre mão da sua vida, querido. Se tem um valor que é inegociável, é a sua vida, porque o Senhor já comprou, já pagou o preço por mim, por você. E Deus, Ele quer que você olhe para a sua vida e que você entenda que você é precioso. Deus quer que você entenda que a sua vida é preciosa, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo diante das crises que você está passando. Nada disso define ou tira o valor da sua vida. Isso são só provações que a gente passa nessa vida. Isso são só provações que a gente vai passando, mas a gente precisa permanecer firme no Senhor. Então repreenda da sua vida esse pensamento de tirar a sua vida. Repreenda esse pensamento de autossabotagem. Toda vez que o diabo vir e dizer se corta, tira a sua vida, diga: está repreendido, Satanás, porque eu não negocio a minha vida. Eu não negocio a minha vida, porque Deus não negocia a minha vida, porque eu sou importante, porque eu sou precioso para Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, meu Deus, pelas vidas que aqui estão. Ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor abra os olhos dessa mulher, abra os olhos desse homem, para ele ver o quanto que a vida dele é importante. Ó Deus, para ele entender o presente que está nas mãos dele. Ó Deus, para ele entender, Senhor, o quão é bom, Senhor, viver, o quão é bom poder estar aqui na Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra diz: o que dará o homem pela sua vida. Oh Deus, quantas pessoas dariam tudo, toda a riqueza que tinham, para ter a oportunidade de poder voltar a viver aqui novamente, Senhor. Sabemos que a nossa vida é passageira, que estamos caminhando, meu Pai, rumo à eternidade. Então, Senhor, nos ensina, meu Deus, a ficar firme na Tua presença. Ó Deus, nos ensina a valorizar essa vida que o Senhor nos deu. Nos ensina, meu Deus, a entender que somos importantes. Ó Deus, nos ensina a entender que nós temos um valor inegociável. Nos ensina a entender que nós somos templo do Espírito Santo, que o Senhor habita em nós. Louve novamente, diga para Deus que você tem o valor. Diga essa canção: louve, louve para o inferno ouvir. Que o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor que o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Diga: eu não negocio a minha vida por nada. Diga: a minha vida é valiosa. Amém? Ainda de pé, querido, nós vamos orar. Que haja luz. E ouve luz. Amém? Ouça. A sua vida é valiosa. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua vida. Tudo que você está passando é porque Deus vai te conduzir a um tempo novo, a um tempo de restauração e de restituição. Amém? O que Jó passou foi só um período. Durou, parecia uma eternidade, porque quando a gente está sofrendo parece uma eternidade, é ou não é? Mas mesmo assim Jó não desprezou o valor da vida dele. Mesmo assim Jó não desprezou a Deus, porque o valor da nossa vida está quando nós estamos na presença de Deus, irmãos. Então ajude outras pessoas.
Ajude outras vidas que estão caminhando nesse caminho do suicídio. Fale do amor de Deus, fale o quanto que elas são importantes. Mas primeiro, para você falar o quanto que uma pessoa é importante, você precisa saber que você é importante, amém? Eu não desisto. Por que eu não desisto? Porque Deus não desistiu de mim. Vem diabo, vem capeta, vem doença, vem problema, vem dívida. Eu falei, rapaz, pode vir o inferno, que eu não vou parar. Não vou parar. Por quê? Porque Deus não desistiu de mim e eu também não vou desistir. Então, continua firme, querido. Continua firme na presença de Deus, sabendo que o que você está passando é uma fase e que essa fase já está chegando no ponto final, amém? E se for da vontade de Deus, hoje Ele já coloca um ponto final e amanhã já vem um tempo de restituição em nome de Jesus, amém? Ore pela sua família, ore por essa cidade, para que Deus repreenda o espírito de suicídio dessa cidade. Existe uma autossabotagem do diabo contra essa cidade. Quando nós chegamos aqui nessa cidade, eu lembro que quase todo mês era 3, 4 pessoas tirando a vida. Falava, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. E quem mora aqui sabe que o índice de suicídio aqui nessa cidade era muito alto. Mas a igreja está unida, combatendo esse espírito, orando contra esse espírito, porque é um espírito, querido. Assim como a Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de medo. Então até o medo é um espírito. Tem um medo natural, mas tem um medo sobrenatural, que é um espírito que vem para tentar nos dominar. Então existe um espírito que trabalha para roubar as almas preciosas. A sua alma é preciosa, a minha alma é preciosa, a nossa vida é preciosa. Nós precisamos entender que eu só vou morrer no dia que Deus quiser. Só vou morrer no dia que Deus quiser. Porque eu tenho uma missão aqui nessa terra, você tem uma missão aqui nessa terra. Aí no dia que Deus disser assim, não, acabou a missão, volta para casa, aí eu volto para casa, amém? Então não desista da sua vida, não desista de viver, não desista de Jesus, continua firme na presença do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. E quem vai orar para a gente é a evangelista Carmelita. Mas após o culto, nós vamos ter um sorteio essa cesta aqui, evangelista, essa cesta de produtos. Após o culto a gente vai ter um sorteio de uma cesta de produto. Nós estamos fazendo um sorteio para ajudar a Jordânia. A Jordânia é filha da irmã Maria Silva, está passando por problema de saúde, e a gente está fazendo esse sorteio para custear, ajudar eles a custearem o tratamento. A gente já ajudou de várias formas e temos ajudado, e agora nós estamos levantando um recurso para poder ajudar Jordânia no seu tratamento. E aí no final nós vamos dar 5 minutinhos. Para quem não comprou e quiser comprar o bilhetinho para ajudar, é R$5. Você vai procurar a Patrícia, tem Pix, ela tem um Pix da Patrícia, você pode estar pegando para poder ajudar, tá bom? O importante aqui não é nem a cesta, é você colaborar com a Jordânia. Lembrando que amanhã tem culto das mães que oram na casa da irmã Rosa. A irmã Rosa, ela mora em frente da biblioteca. É isso mesmo? Frente da biblioteca. A irmã Rosa mora em frente da biblioteca. Então, amanhã culto das mães que oram. Cadê as mães que oram? Dá um glória a Deus. E mais forte. Cadê as mães que oram? Dá um glória a Deus. Vocês têm que orar pelos filhos de vocês. E amanhã o encontro das mães que oram na casa da irmã Rosa, em frente à biblioteca. Sabe onde é a biblioteca ali no centro? Então, é lá. Então amanhã, em frente à biblioteca, tem o culto das mães que oram às 7h30 da noite. Terça-feira, encerramento da campanha de mulheres. Quarta-feira nós estamos com a escola de profetas aqui. Não falte, está sendo uma bênção. E sexta-feira nesse ministério é? Em nome de quem? Cadê o irmão que foi curado sexta-feira do braço? Veio hoje? Tá aqui não, né? Meu Deus, foi forte, viu? Até eu fiquei impactado. Sabe quando você ora para uma pessoa que você pensa assim, meu Deus, eu vou orar porque tá aqui. Mas a gente orou na fé. Disse assim, Deus, é só o Senhor. De uma hora para outra, o homem chegou aqui. Porque, irmão, é Deus que faz essas coisas, amém? Tem hora que a gente ora até sem fé e Deus cura, sabia disso? Não é nem por causa da gente, é porque Deus é Deus. Quando Ele quer curar, Ele cura. Mas é importante a fé, você sabia disso? Porque senão daqui a pouco o bispo diz que pode orar sem fé. Não, até para aproximar de Deus tem que ter fé. Mas eu digo assim, que muitas vezes a gente duvida e Deus vem para provar, é eu que faço, é eu que curo.
Foi muito forte. Deus curou ele aqui do braço. Não conseguia esticar o braço já há alguns dias. Estava ruim do braço. E na hora da oração Jesus curou. Então assim, foi algo muito lindo que Deus fez. Amém? Tem alguém doente que você conhece? Traz na sexta-feira. Porque se Deus está curando quando a gente duvida, imagine se a gente acreditar agora, vir com a fé no máximo nessa sexta-feira. Se nessa sexta-feira até paralíticos vão andar, que a gente vai vir na consagração pesada. Se nessa sexta-feira teve milagres extraordinários, nessa outra agora que vai ser forte, que Deus já aumentou a nossa fé. Deus faz assim, sabia? Deus permite algumas coisas acontecer para ir aumentando a nossa fé. E eu estou igual aquele homem que disse para Jesus: aumenta a minha fé, Senhor. Pedindo a Deus todo dia para aumentar a minha fé. Amém? Vamos orar, Evangelista Carmelita. Após a Evangelista Carmelita, 5 minutos. Quem quiser adquirir os bilhetes com Patrícia. E após o sorteio. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus, para nós irmos para casa em paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, Pai, na presença do Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por os ensinamentos, Pai, que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Nos ensinando, Pai, que o Senhor nos ama, Pai. Nos provando, Pai, através da Tua palavra, Pai, o amor do Senhor por cada um de nós, Pai. Que as nossas vidas, Pai, é inegociável, Pai, que o Senhor nos ama tanto, Pai, que não negocia as nossas vidas, Pai. O diabo tem poder para tocar, meu Pai. O Senhor dá autoridade do diabo para tocar nas nossas vidas, mas na nossa alma, Pai, na nossa vida, Pai, ele não tem poder de tocar, porque o Senhor não autoriza, Pai. Porque o Senhor, Pai, ama, Pai, cada um de nós, Pai. E o amor do Senhor, Pai, é incondicional, Pai, por cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai, pelo Teu tão grande e maravilhoso amor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, pelos ensinamentos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, através do culto, através, meu Pai, dos homens, das mulheres de Deus, meu Pai, que prega a palavra, meu Pai, em nós, que nós venhamos, Pai, colocar em prática, Pai, esse amor, Pai, que o Senhor tem para conosco, Pai, que nós venhamos, Pai, ter, meu Pai, mais desejo de orar, de ler a Bíblia, Pai, mais desejo, Pai, de conhecer cada vez mais profundo o Senhor, Pai, que nós venha ter mais desejo, Pai, de estar na Tua presença, Pai, porque o amor do Senhor, Pai, é maravilhoso, Pai. Qual de nós, Pai, teria coragem de dar o nosso filho, Pai, para morrer, meu Pai, por um pecador, Pai? Nem até mesmo pelo justo, Pai, nós não teríamos coragem de dar, meu Pai. Imagine por pecador. Então isso é uma prova tão grande do amor do Senhor por cada um de nós. Pai, nós te pedimos, Pai, aumente a nossa fé, Pai, cada vez mais, Pai. Multiplica, Senhor Jesus, nosso entendimento, Senhor Jesus. Abre a nossa mente, meu Pai, os nossos ouvidos, Pai, para ouvir mais a Tua palavra, Pai, para andar mais na dimensão do Senhor, meu Pai. E também, Senhor Jesus, nessa mesma dimensão de fé, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, leve, meu Pai, nós em paz, meu Pai, guardado e protegido, meu Pai, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor Jesus, dando, Senhor Jesus, uma noite abençoada, meu Pai, uma noite, Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, meu Pai, enquanto nós dormimos, Pai, o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas, Pai, e que assim seja, meu Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.